eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos esta semana com a Janaína Dalan, CEO da Carbonext, uma empresa especializada em projetos baseados na natureza. A gente vem conversando ao longo da semana. No domingo ela explicou de forma muito concreta como funciona esse mercado, como é que a empresa que ela dirige se comporta, funciona nesse mercado. No segundo episódio, a gente falou dos clientes, de quem é que procura, como é que é essa compra e tal. E agora vamos pular o balcão e falar das pessoas que oferecem esses créditos por intermédio da Carbonext. Eu vi uma manifestação de comunidades tradicionais, ou seja, das entidades que as representam, colocando assim uma certa resistência ao mercado de carbono, dizendo assim que poderiam perder a soberania sobre o seu território, né, e que isso era uma coisa do capitalismo e tal. E é claro que nós vamos ouvir essas entidades também e tal, mas eu queria ver com você, porque você citou que tem trabalhado com comunidades tradicionais e tal, que ouve as necessidades deles, etc., e que eles querem renda. Isso foi no segundo episódio, na terça-feira. Você falava, eles também querem as mesmas coisas que nós, educação, saúde e assim por diante. Quer dizer, como é que tem sido esse contato, explicar para as comunidades tradicionais e vencer a justificada desconfiança que eles têm para com nós, os não indígenas, que ao longo de séculos os traímos, né? Traímos a confiança deles. Como é que tem sido essa interface, Janaína? Obrigada, Lorival, por me receber. É um prazer estar aqui. É muito interessante, viu, Lorival? A gente houve muita evolução, tá, nessas conversas. A gente, no começo, até eu mesma, eu tinha muita reticência em fazer projetos com comunidades, até por esse preconceito, né, de quando a gente chega lá, fala, pô, quer se aproveitar de mim, até pelo histórico que a gente carrega, enfim, não era uma coisa tão óbvia para mim. Mas aí, ao longo do tempo, muitas comunidades nos procuraram. Então, foi até o inverso. Eles vieram nos procurar e falaram, poxa, como que é esse crédito de carbono? Como funciona? Eu posso participar também? Eu gostaria de ter uma autonomia, porque os territórios indígenas, e alguns, né, de populações tradicionais, de reservas extrativistas, etc., eles não podem se valer da lei de desmatar 20%, por exemplo, na Amazônia Legal e fazer seus plantios, né? Eles não estão contemplados nisso. Então, eles ficam com um beco sem saída ali, né? Eles não conseguem gerar renda, e aí eles começam a ter problemas, né, de algumas partes da comunidade, começam a vender madeira ilegalmente para ter renda, alguns que abrem espaço para o garimpo ilegal, porque também querem ter renda, e é legítimo, eles estão lá querendo renda para alimentar a família, não é? Ninguém quer ser o vilão da história, né? A gente não tem que vestir ninguém de, né, o cara do mal e o cara, né, do bem, porque ele está vendendo madeira ilegal, ele é do mal. Ele, muitas vezes, a gente identificou, é uma família que está ali querendo dar comida para o filho. Então, assim, é questão de sobrevivência, muitas vezes, na Amazônia. Então, com essa evolução do mercado e essa difusão de informações, de que realmente tem gente agora que já é quase praticamente um produtor de carbono, em vez de ser um produtor de soja, né? Ele consegue ter renda a partir de árvore em pé. Isso foi difundido e muitos nos procuram. Então, a gente, né, tenta, da forma mais clara possível, explicar o que é, quais são os benefícios, que o recurso é deles, a terra é deles. Claro que tem muita confusão, né, de como acontece, e etc., mas a gente está num processo de aprendizado, Lorival. A gente tem até uma aliança que chama Aliança Brasil de Soluções Baseadas na Natureza, que é uma aliança de 20 empresas que se juntaram para criar esses protocolos. Como você trata projetos em comunidade indígena? Você faz o consentimento livre prévio informado antes, você leva equipes de filmagem, você leva um tradutor, quais são os passos, você vai ajudá-los no plano de vida, no desenvolvimento de plano de vida, na governança, no estabelecimento desse recurso dividido para a comunidade, como vai ser feito. Então, assim, a gente tem aprendido muito com eles também,
né, de como fazer e de que forma fazer. Muitos querem essa liberdade, sair do assistencialismo, que eles, né, ficaram anos e anos presos no assistencialismo, de ficar né, mendigando até dinheiro, né, às vezes pouquinho dinheiro para poder sobreviver, e muitos falam, poxa, eu quero a minha independência. Teve até, foi muito curioso que antes de ontem a gente recebeu uma tribo indígena aqui em São Paulo, no nosso escritório. Eles quiseram conhecer o escritório. Eles falaram, eu quero ver com quem eu estou falando, porque a gente vai nas tribos, né? Mas eles falaram, eu quero ir para aí. Falou, puxa, que curioso, né? Ninguém nunca tinha pedido isso. Então vieram 30 indígenas para cá, muito, muito interessante essa mudança, né, de paradigma deles aqui em São Paulo, querendo estar aqui, felizes de estarem aqui e entender o que está acontecendo. Então a gente fez uma reunião de um dia inteiro com a equipe de filmagem específica para ter o consentimento livre para informado, com um tradutor, porque tinha alguns caciques que não falavam português. Então, tinha que ter um tradutor, traduzindo o tempo inteiro, tirando as dúvidas, apresentando a equipe, apresentando o que é feito, o time de advogados, tudo foi muito, de uma forma muito transparente para eles. E de uma forma muito tranquila de falar, poxa, ouçam outras empresas, fiquem à vontade, vocês têm que ter essa prerrogativa de escolha. Se você quer também receber por pagamento por benefício de um Fundo Amazônia, também você tem seu direito, procura isso também. De onde eles Você eram, escolhe, né? Janaína? De onde esses Eles eram? são do Pará. Do Pará. Então, eles vieram de lá, saíram cedo. E, assim, a gente ficou maravilhado de falar, poxa, e eles felizes, no final eles agradeceram, eles fizeram o canto deles, de estar feliz ali, entendendo que é finalmente um crédito de carbono, o quanto eles podem ser autônomos tendo esse recurso na mão deles. E aí um deles, uma pergunta muito interessante, eu falei, puxa, que sonho. Ele falou, mas com esse recurso, eu posso comprar uma parte da Carbonext e ser dono da empresa também? Falou, pode, claro que pode. Então, assim, você vê que começa a mudar, né? A realidade você pode ter o business ajudando essas comunidades, né? E eles falaram, a gente quer reforçar a nossa cultura com esse dinheiro, a gente quer que os professores também ensinem a nossa língua para as crianças. Então, assim, eu fiquei super maravilhada, assim, é uma transformação tão grande do que pode acontecer se a gente unir o público com o privado, ter políticas públicas adequadas, ter protocolos adequados e respeitá-los da forma adequada também. Eu acho que pode dar muito certo. A gente pode ter uma evolução aí fantástica. Você sabe, né, que os índios Cherokees são os donos do Hard Rock Café nos Estados Unidos, né? Então, eles são donos de negócios, eles têm renda de negócio. E por que não eles não serem donos de pedaços de empresas como a nossa, né? Que estão ali para preservação. Então, assim, eu achei muito fantástico, fiquei muito satisfeita com o resultado. Claro que a gente tem alguns problemas, Lorival, a gente chama os Carbon Cowboys, né? Que entram no mercado, já existiu isso no passado, achando que essa é a grande mina de ouro, é agora, e fazem sim uma bagunça por não saber fazer corretamente, não seguir os protocolos, mas a gente tem aliança até para isso, para mostrar né, quer vir, o mercado é enorme, tem espaço para muita gente, mas tem que ser feito da forma correta, né? Você tem que seguir esses protocolos, você tem que estar muito alinhado com FUNAI, se você for mexer com, né, terra indígena, você não dá para pular algumas etapas e achar que vai dar tudo certo. É um grande desafio, no final, as comunidades tradicionais, mas é um desafio que vale a pena. Eu acho que a gente está tendo bons resultados e aprendendo muito, viu, Lorival? A gente erra, conserta, a Amazônia é um ambiente inóspito de negócios, a gente fala que o sonho, né, de realmente ter uma transformação na floresta, ele pode acontecer, a gente pode chegar nesse sucesso, mas é uma evolução. A gente está ali, né, diariamente lidando com desmatador ilegal, gente que ameaça de morte, não é uma realidade fácil, tá? Não vou descrever aqui como se fosse o mundo cor-de-rosa. Não é uma realidade muito dura, às vezes, de ter que retirar a equipe de campo, porque teve um madeireiro ilegal que ameaçou e falou, se vocês entrarem aqui, é morte para todo mundo, não tem segundo aviso, então a gente retira a equipe de campo, enfim, é um aprendizado constante aqui. A Amazônia não é para amadores. Conheço bem a Amazônia e sei que é preciso muita resiliência. E aí queria te perguntar, o que o governo novo, o Congresso novo podem fazer
para melhorar esse ambiente de negócios? Olha, Lorival, acho que pode fazer muito. A gente podia ter políticas públicas muito claras nessa questão de carbono, inclusive, né, de áreas protegidas que estão gerando carbono. A gente pode ter uma política de comando e controle mais enfática, com mais resultados, porque, por exemplo, quando a gente, naquele sistema de monitoramento que a gente faz por satélite de todas as nossas áreas de projeto, quando a gente detecta um desmatamento e a gente vai a campo, pega a equipe de campo e vai lá e vê que está acontecendo realmente um desmatamento ilegal, e às vezes é um madeireiro meio barra pesada, a gente aciona as autoridades até perguntam, é o madeireiro tal? Não, eu não vou. Eu não lido com isso, eu não vou até lá, eu não vou botar minha equipe para ir lá. Então, assim, aí fica uma inação, né, do governo, a gente não tem o que fazer, porque eles que são autoridades não vão e não punem, quem sou eu para ir lá e falar, sai daí que eu estou mandando. Então, fica complicada a nossa atuação também. Tem projetos que a gente já teve que parar, porque a gente não consegue entrar. A gente não consegue entrar para fazer levantamentos de biomassa. A gente não consegue entrar para fazer o levantamento social, ver quem está na região. Então, complica muito a nossa vida, e se o governo conseguir essa política de comando e controle, políticas públicas eficientes, né, e realmente estar lá no campo atuando, eu acho que pode melhorar e muito, né, o ambiente de negócios na Amazônia. Aí seria provavelmente porque aquele madeireiro tem um poder político, econômico X naquela área e ele é intocável, seria mais ou menos Exato, esse tipo de situação, né? Em termos exato. regulatórios, assim, em termos de leis e tal, tem algo para aprimorar? Tem. A gente tem, né, agora tramitando, né, o projeto de lei de regular o mercado de carbono. Isso é super importante para o Brasil, para a gente, né, ter uma segurança jurídica, até de compradores, falar, puxa, no Brasil tem regras, a gente tem né, uma lei que deve ser seguida, a gente só fala para tomar muito cuidado entre mercado regulado e voluntário, né? O regulado precisa realmente de leis, porque você está lá fazendo contabilidade para bater metas do Acordo de Paris. O mercado voluntário, como o próprio nome diz, ele é voluntário e segue regras internacionais e protocolos mundiais. Então, se você burocratizar esse mercado voluntário, que já anda há muitos anos e tem sua autorregulamentação aí mundialmente aceita por compradores, etc., com níveis altíssimos de exigência, aí você pode também matar um mercado que já está funcionando. Então, a gente precisa dessas regulamentações, mas com muito cuidado, respeitando as diferenças de mercados, né? Inclusive o CONARED, o pagamento por benefício ambiental, que eu citei, são coisas diferentes que devem coexistir, mas de forma harmônica, para que ninguém né, acabe com um mercado que a gente tem aqui de potencial gigante. A gente tem várias iniciativas de estados que vão lá para a Amazônia e falam, estou vendendo 100 milhões de toneladas, estou fazendo isso aqui. A gente precisa identificar muito bem o que é isso que está sendo vendido. É um crédito de carbono? É um benefício né, ambiental? O que é isso? Porque senão a gente vai ter problemas sérios aqui de falar, puxa, o Brasil é uma bagunça, o Brasil não é confiável, eu não vou comprar mais crédito lá. Então, precisa, mas precisa tomar muito cuidado e ser muito cauteloso também. Tomara que a Janaína e outras pessoas como ela sejam ouvidos quando as mãos do Leviatã do Estado entrarem nessa seara. Janaína, muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado por ter conversado com a gente e vamos tocar para frente porque o Brasil tem um potencial realmente gigantesco. Obrigada, Lorival, eu que agradeço. Realmente, vamos juntos. Quanto mais as pessoas souberem do assunto e ajudarem nessa questão, vai ficar muito mais fácil da gente alcançar esse potencial mesmo. Obrigado, um abraço.